Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta para a semana 6, a última semana do volume 3 do PET do primeiro ano do ensino médio, com o tema modalização. E antes de começarmos, para vocês ficarem por dentro de tudo o que o Escola Online prepara para vocês, gente, nos sigam em nossas redes sociais. Temos aqui, o QR Code com dicão aí direcionando vocês a todas as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro, né? E saber quando é que vai voltar aí o PET, as resoluções do PET aqui no nosso canal. Então fiquem bem atentos e nos acompanhe aí para ficar por dentro de tudo e sempre atualizado naquilo que nós estamos preparando para vocês, ok? Então, são os recadinhos de hoje. Bora para a nossa aula. Vamos falar sobre modalização. Vamos lá. Pessoal, o que é a modalização? A gente pode compreender a modalização como uma forma que o enunciador utiliza, né, para expressar a sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia, em relação ao seu texto, ao seu discurso. Então, essa atitude, né, de modalizar, ela pode ser muito variada. Ele, né, o enunciador, ele pode tentar se distanciar ou se aproximar do que diz, intervir na validade de uma asserção, colocá-la em dúvida, exprimir seu contentamento ou seu descontentamento, né? E também ele pode até avaliar a maneira como ele diz, né? A maneira de dizer. O que a gente pode saber um pouco mais sobre a modalização? Ela é feita por meio de advérbios, de verbos no imperativo, verbos auxiliares e expressões. Então, a modalização ela pode ser feita por várias classes de palavras, usadas aí, né, em conformidade ao que o enunciador pretende passar, o sentido que ele quer expressar. Então, a gente tem aqui como advérbios, né, exemplos: talvez, felizmente, infelizmente, lamentavelmente, certamente. Temos os verbos no imperativo que, às vezes, eles nem estão no imperativo, mas eles terão um valor de imperativo, como, por exemplo, eu ordeno, eu proíbo, eu permito, que está aí o quê? No presente do indicativo. Mas quando nós estamos falando, estamos expressando, estamos escrevendo, né, nos expressando, eles têm aí um valor de imperativo, um valor de ordem, né? Temos os verbos auxiliares, poder, dever, ter, haver, precisar, e também temos expressões, é certo, é preciso, é necessário, eu creio, entre outros. Então, aqui eu trouxe para vocês um quadrinho de modalização, para vocês verem como que funcionam os modalizadores. Nós temos, por exemplo, os asseverativos. E para que eles servem, gente? Eles vão trazer aí uma certeza no discurso, né? Eles vão ser aí afirmativos ou negativos. Então, os afirmativos vão trazer o quê, basicamente? Vai trazer aí uma certeza, né? E aqui a gente tem, por exemplo, alguns advérbios, algumas locuções adverbiais, entre outros, tá? Entre outras classes de palavras. Então, por exemplo, temos aí, olha, evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico. E os negativos? Não, de jeito nenhum, de forma alguma, entre outros. Então, eles podem ser asseverativos, afirmativos ou negativos. Temos também os modalizadores dubitáveis, que são aqueles que vão conferir dúvida no discurso, né? Eu estou falando alguma coisa, eu estou escrevendo algo, mas eu não tenho ali certeza sobre aquilo. Aquilo pode ser hipotético, por exemplo. Então, eu vou utilizar talvez, possivelmente, é provável, é possível, entre outros. Temos também os delimitadores, que são aqueles que vão estabelecer uma restrição ou um limite ao entendimento, né,
do alcance de conceitos ou do discurso. Ou seja, eu vou restringir aquilo ali. Eu vou limitar o alcance daquele conceito ou daquele discurso. Por exemplo, quase, tipo de, espécie de, linguisticamente, matematicamente, somente, geograficamente, entre outros. Eles vão trazer aí uma delimitação quanto ao assunto, quanto àquilo que está sendo tratado no discurso, ok? Temos também os deontológicos, que eles basicamente vão expressar, vão indicar obrigatoriedade, proibições e permissões, ok? Então a gente tem como exemplo necessariamente, obrigatoriamente, não deve fazer, deve apresentar. Então vocês têm que estar atentos ao sentido que está sendo construído ali. Tá bem? Se vocês ficarem atentos, olha, isso tem sentido de obrigatoriedade, isso tem de permissão. Então, aí a gente vai conseguir entender que é deontológico, assim como a gente vai entender também qual que é, por meio do sentido que está sendo produzido, qual é o modalizador, qual a função daquele modalizador no discurso. Ok? E por último, nós temos os afetivos, gente, que eles vão trazer aí, eles vão apresentar as emoções do enunciador diante do conteúdo do discurso, bem como o seu posicionamento, as suas predileções. Então, a gente tem, por exemplo, o advérbio infelizmente, temos curiosamente, espantosamente, sinceramente, francamente, lamentavelmente. Então, são todas as palavrinhas que vão ser utilizadas aí no discurso que vão expressar as emoções e os posicionamentos daquele enunciador no campo afetivo, tá bom? Então, essa foi a explicação. Espero que vocês tenham entendido bem. Vamos para os exercícios. Os nossos exercícios de hoje, eles serão pautados, serão sobre o texto O Sol se Põe em São Paulo, do Bernardo Carvalho, que foi publicado na Companhia das Letras em 2007, ok? Então, pessoal, aqui nós temos um texto, né, que eu não vou ler junto com vocês, mas vocês devem fazer a leitura atenta, que vai falar sobre a construção, né, a formação arquitetônica da cidade de São Paulo. Assim, num tom bem crítico, na verdade, que esse autor traz um tom crítico, ele traz até um tom meio jocoso, quanto a São Paulo, quanto a essa formação arquitetônica, que ele fala o seguinte, que a vontade de passar pelo que não é, né? De fingir, né? É um fingimento, porque é aí uma cidade onde há muita violência, onde há miséria, mas tenta, né? Imitar os grandes centros urbanos, as grandes metrópoles e trazer aí arquiteturas, né, suntuosas e também há aí essa mistura arquitetônica, né? Por exemplo, das pessoas, os imigrantes, né? E tudo mais. Então, aqui, nesse texto, ele vai trazer uma crítica bem forte quanto à formação arquitetônica de São Paulo, né? Que tenta aí convencer quem passa por ela, né? Por suas ruas, que está em outro lugar, né? Como ele fala, num esforço inútil de aliviar a tensão, o incômodo de estar numa grande cidade, o mal-estar aí, né, de viver no presente, de ser o que é, mas na verdade que São Paulo tenta ser algo que não é, ok? Então vamos aqui, vocês façam a leitura atenta e nós vamos aos exercícios. Vamos à atividade 1. No texto em análise, ao empregar um conjunto de adjetivos e outras expressões de caracterização, o enunciador vai mostrando aos leitores sua atitude em relação à forma como ele percebe a cidade de São Paulo. Essa descrição constrói uma imagem positiva ou negativa da cidade. Justifique sua resposta. O que eu acabei de falar para vocês? Ele traz uma crítica, né? Ele traz até aí um tom jocoso, né? E a crítica, gente, nem sempre vai ser negativa, tá bom? Mas o que ele traz pra gente, né, sobre São Paulo ser uma imitação, sobre haver aí várias estruturas, né, arquitetônicas aí que não trazem, né, não se pautam na realidade da cidade, não são autênticas,
Então, está aí numa imagem, está inserido, né? Tudo isso está inserido numa imagem negativa acerca da cidade. Então, aqui a minha sugestão de resposta é a seguinte: o autor demonstra como São Paulo tenta se passar pelo que não é. Ela imita o estilo de outras cidades por meio de arquiteturas de prestígio, ao mesmo tempo em que esconde suas desigualdades e violências, tornando-se assim uma caricatura, não sendo aquilo que ela é na realidade. Então aqui é a minha sugestão de resposta para vocês. Se vocês tiverem outra resposta, podem deixar aqui nos comentários. Tudo bem? Então vamos às atividades 2 e 3. Atividade 2. Ao descrever o pôr do sol em São Paulo, o enunciador emprega uma expressão "é reputado", que é uma marca de modalização. O que isso mostra sobre a atitude em relação ao que diz no texto? Pessoal, a palavra reputado possui significado de grande fama ou de muita consideração, conceituado, considerado e renomado. Ou seja, algo que tem uma fama, né? Que é famoso, que tem um sucesso ali. Mas o que ele tenta trazer para a gente ao dizer que é reputado, sugere que é uma opinião comumente compartilhada, mas não por ele. Pois, em seguida, ele afirma que o pôr do sol reputado como espetacular é produto da poluição, mostrando as incoerências existentes na cidade de São Paulo. Aqui ele mostra uma das incoerências, né? Ver o pôr do sol, né, ser espetacular, né? Ele é reputado enquanto espetacular, mas na verdade ele é produto da poluição. Então isso é uma incoerência. E esse é reputado, né, faz referência a uma opinião que é comumente compartilhada, mas que ele no fundo discorda, ok? Vamos aqui à atividade número 3. Porque o autor afirma que o bairro Liberdade ressalta no mau gosto da sua rala fantasia arquitetônica a vontade de passar pelo que não é. Vamos lá, pessoal. Por quê, né? Por que ele vai falar isso? Porque o bairro Liberdade ele vai ser ali um microcosmo, ele vai representar bem a organização arquitetônica da cidade que tenta assemelhar-se com as grandes metrópoles. É uma cidade que, segundo o autor, quer estar em outro lugar, em outro tempo. Ela quer se passar por algo que ela não é, né? Então, aqui a gente, quando ele fala o gosto da sua rala fantasia arquitetônica, é porque vai trazer aí, né, alguns monumentos, alguns imóveis com características que não são aí coerentes com a realidade da cidade, ou são várias arquiteturas ali coexistindo e trazendo aí uma certa, né, uma certa fantasia, uma certa irrealidade para aquele contexto, para aquela cidade. Tudo bem? Então, vamos à atividade número 4. Ao se projetar nos textos, o enunciador deixa suas marcas. Assim, além do uso dos adjetivos para caracterizar, utiliza os pronomes, as formas verbais, os advérbios ou locuções adverbiais para revelar sua atitude. Vamos à letra A. Localize pelo menos 2 advérbios ou locuções adverbiais que, em sua opinião, são empregadas na modalização do texto em análise. Identifique seu sentido. Então, aqui a gente vai localizar ao menos 2 advérbios ou locuções adverbiais, né, que a gente vai identificar como modalizadores e nós vamos identificar também o seu sentido. Então, aqui a primeira que eu trouxe para vocês é a seguinte: a vontade de passar pelo que não é, ok? Então, aqui a gente tem uma locução adverbial que vai apresentar o quê, gente? Uma modalização asseverativa, porque nós temos aqui a presença do não, não é? A gente tem aqui a presença do não, e o sentido construído mostra que o autor enxerga São Paulo como sendo uma imitação, algo forjado e irreal, ok? Então, aqui a gente tem o modalizador não na locução adverbial, tá bom? Vamos aqui. Quase 100 anos depois, o poder do novo dinheiro ergueu em São Paulo prédios de estuque que foram batizados
de estilo florentino, na tentativa de imitar a antiga Nova York. Aqui eu destaquei duas locuções adverbiais, quase 100 anos depois e em São Paulo. Essa primeira locução adverbial aqui, gente, ela vai ser, tanto ela quanto a outra são delimitadoras, ok? Essa aqui vai ser delimitadora de tempo e a segunda delimitadora de espaço. E elas são utilizadas para mostrar que, assim como Nova York no passado, né, que tenta aí trazer a arquitetura florentina, né, o estilo florentino, 100 anos mais tarde, o poder financeiro de São Paulo investe nisso também, em trazer o estilo florentino, ou seja, numa falta de autenticidade arquitetônica. Tudo bem? Então, vamos para a atividade, continuamos na atividade 4, na letra B. Localize formas verbais que, além de exprimir o tempo, podem ter outros significados, combinando a expressão temporal com diferentes tipos de modalizações. Então, aqui eu trouxe de uma frase, tá, gente? Na verdade, de um período aí para a gente analisar. Vocês podem escolher outros, assim como na letra A, ok? Então, aqui nós temos: eram monumentos que eu nunca tinha visto antes e que só existiam no meu sonho, em lugares onde, na realidade, se erguem os prédios mais decrépitos ou as fantasias arquitetônicas mais tolas e não menos pavorosas. Então, aqui a gente tem a combinação, né? Olha só os verbos: eram, né? Tinha, existiam. Então, são todos verbos que estão no pretérito imperfeito, né? Então, são acontecimentos que estão localizados no passado e que expressam aí uma determinada duração nesse passado. E a gente não sabe quando esse evento realmente terminou. Então, aqui, o primeiro que nós vamos analisar é esse aqui, ó. Essa partezinha. Eu nunca tinha visto antes. Então, aqui a gente vai pegar o verbo ter, ok? No passado, no pretérito imperfeito, combinado com o asseverador, né? O asseverativo aqui, o modalizador asseverativo nunca, que vai remeter a algo sem ocorrência no passado do autor, né? Em todo o seu passado, isso nunca ocorreu, ele nunca viu, ok? Ele nunca viu esses monumentos. Temos aqui depois os só existiam no meu sonho. Então, aqui nós temos o verbo existir também no pretérito imperfeito, combinado com o modalizador delimitador só, ok? O só aqui, ele é delimitador. Só existia no meu sonho, né? Então, aqui, ele vai fazer com que se construa um sentido voltado à existência de monumentos que se restringe aos sonhos, tá? A existência desses monumentos só existe nos sonhos, somente está restrita ali aos sonhos, não sendo real. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários. E vamos à atividade número 5. A respeito da modalização, é incorreto afirmar que. Então, aqui dentre as alternativas, nós vamos procurar aquela que não se adequa ao que é a modalização e a como ela funciona. Vamos à letra A. Alguns gêneros, como relato de viagem, as cartas pessoais, a poesia lírica, os depoimentos e os testemunhos, os relatos de memória, os textos memorialistas, entre muitos outros, têm como características a objetividade e a projeção neutra do enunciador. Bom, vamos pegar num ponto específico aqui, olha só, essa projeção neutra do enunciador. Pessoal, nós estamos falando de relato de viagem. O relato de viagem, ele é pessoal, né? O narrador, ele vai contar sobre os acontecimentos, as experiências que ele teve nessa viagem. Cartas pessoais já tá aqui, ó, pessoal, né? Então, eu vou falar de assuntos que são pertinentes a mim. Então, eu vou falar na primeira pessoa, vou escrever na primeira pessoa. A poesia lírica que traz, né, o sentimentalismo aí também não é uma projeção neutra de modo algum. Os depoimentos, corta.
Vou botar aqui na poesia lírica. A poesia lírica também, ela não vai ser neutra, ela também não vai ser objetiva. Depoimentos e testemunhos são todos na primeira voz, gente. São todos conforme a experiência do enunciador, né? E aí vai traçar, vai contar tudo o que aconteceu, assim como no relato de viagem. Então não tem objetividade também. Há sim a projeção do enunciador, relatos de memória da mesma forma, textos memorialistas também, que vão recapitular, né, experiências vividas aí. Nenhum deles se encaixam nessas duas características, objetividade e projeção neutra do autor, do enunciador. Então aqui a gente já tem a letra A que não está correta, mas vamos ver as outras e vamos comentá-las, ok? Letra B. Os textos em que não se podem detectar claramente as marcas do enunciador são considerados objetivos. E isto é, apresentam maior grau de objetividade. Exatamente. Por exemplo, a redação, né? Quando vocês escrevem um texto dissertativo argumentativo, ele vai trazer aí, né, como um dos seus pré-requisitos, a objetividade, que é não haver aí a marca do enunciador. Então, a letra B está correta. Letra C. A modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia. Está lá nas explicações. Correta, letra C. Letra D. O enunciador pode ter uma atitude muito variada. Ele pode tentar se distanciar ou se aproximar do que diz, sim. Intervir na validade de uma asserção, sim. Como a gente viu nesse texto, né? Quando ele fala que é reputado, né? E logo em seguida ele vai trazer aí, né, o argumento de que, olha, mas esse pôr do sol ele vem, né? A sua origem é da poluição. Colocá-la em dúvida, exprimir seu contentamento ou descontentamento como o que diz e até mesmo avaliar a própria maneira de dizer. São todas formas de modalização. Então a letra D está correta. Letra E. Nos textos em gerais, orais ou escritos, ao empregar palavras ou outros recursos, como gestos, imagens, etc., o enunciador mobiliza um recurso de linguagem para expressar sua atitude em relação ao que diz e ao que é expresso. Corretíssimo, nós vimos lá na explicação. Então, ok, aqui está a incorreta, é a letra A, como nós analisamos. Em nenhum desses gêneros textuais tem a característica, nenhum deles possui a característica de objetividade de projeção neutra do enunciador, ok? Então, pessoal, chegamos à última semana, né? Chegamos ao final de mais um plano de ensino tutorado. Parabéns a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando no Escola Online, sempre interagindo com a gente e estudando conosco com muita dedicação, garra e disposição. Continuem se cuidando e quando chegar a hora de vocês vacinarem, não se esqueçam, hein? Vacina salva vidas, pessoal. Esse é o meu recadinho. Um grande abraço para vocês e bom descanso aí, né? Um descansinho que a gente merece para começar aí o PET volume 4, ok? Um beijão. Tchau, tchau.